Eu acho que minha esposa já falou quase tudo, né? Conheci o Ivan, na época eu morei na Europa com meu avô. Eu era um garoto assim, muito porra louca. Só queria saber de andar de moto, de carro, fumar maconha. Aí meu avô já tinha um lado político assim, mas muito apagado, né? Aí meu avô me botou com esse maluco aqui, pra gente viajar de navio. Veneza aparece. E o Ivan foi muito importante nesse momento da minha vida, porque ele abriu muito minha mente, politicamente falando. E eu agradeço a ele. O que eu sei de política hoje, que é muito pouco, mas o que eu sei, graças a ele, é meu avô, lógico, né? E a gente teve um episódio muito engraçado que ele conta no livro, né? Que a gente chegou numa ilha. Qual é o nome da ilha? Mykonos. Nós chegamos na ilha, aí descemos para visitar a ilha, aí esquecemos do tempo, por vários motivos. Quando nós olhamos, o navio estava partindo. Tinha zarpado. Aí os dois babacas aqui, o que a gente vai fazer? Aí alugamos um barco, uma lancha, e saímos atrás do navio. Aí o navio parou lá em alto mar, lançou aquela escada de corda, a gente olhava cara a cara, como é que a gente vai subir isso aí, gente? Aquela corda balançando, o navio balançando, né? Da altura desse prédio aqui, né? Aí os dois bobões aqui subindo aquela corda assim, e lá no convés todo mundo, Resumindo, os dois babacos se trancaram dentro do convés, dentro da cabine, os 2 dias lá, que vergonha, e saíram lá no convés. Enfim, então, o Ivan sempre teve o pai dele, pessoalmente, conviveu muito com meu avô. Né? Ele e o pai dele foram exilados na época da ditadura. E eu achei mais do que lógico o Ivan lançar esse livro no ambiente que meu avô gostaria que ele estivesse lançando. Ivan, é você. Obrigado por tudo. Bom, depois dessas palavras do Cadu, a gente fica emocionado. O Carlinhos aqui do meu lado também. Nunca mais tinha voltado aqui, né? Mais de 10 anos, né? Que eu frequentava aqui. Num lugar que a gente vinha muito, né, Cadu? Conversava com ele, chegava aqui de manhã, os papos de sábado à tarde, o pai dele, meu pai. Isso aqui era, procurei, pelo menos no livro, espero que você concorde com isso, né? Traduzido uma espécie de casa da cultura brasileira, né? Frequentado por Darcy Ribeiro, Aurélio Buarque de Holanda, todas as grandes figuras que construíram um Brasil, que eu acho que dos anos 30 aos anos 60, formou uma espécie de contra-elite. Não era uma elite financeira, mas era uma elite cultural que passou um acordo com as reformas estruturantes, como dizia o velho PCB naquela época, que seu pai secretário-geral. E o partido apoiava, reforma de base, aquilo tudo. E o Oscar foi, eu acho que um símbolo. Eu considero o Oscar Niemeyer a figura mais importante da cultura brasileira no decorrer do século XX. E ele era um símbolo desse movimento que procurou dotar o Brasil de um projeto de nação. Não sei se nacionalista propriamente, bem que havia isso, né? A tal da etapa nacional democrática, depois mais democrática que nacional, mas era um projeto de nação que, evidentemente, o Oscar e os companheiros dele não tinham monopólio disso, né? Até porque havia também o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Com quadros da maior importância na vida brasileira daquele momento. E a gente pode citar, entre esses nomes, Josué de Castro, que foi, inclusive, presidente da Organização Mundial da Saúde, essa mesma OMS que tanto atuou no combate, né, à Covid, né? E ele morreu no exílio. O Josué foi
64 para fora, expelido, né? Expulso do país, e morre em 1978 fora do Brasil. E assim como ele, o próprio Jean Goulart, né? Que eu saiba, foi o único presidente brasileiro que morreu no exílio. E o Oscar era o espelho dessa geração. Uma geração riquíssima que teve Mário Andrade, que teve, repito, Darcy Ribeiro, que teve Milton Santos. Acho que pessoas, independentemente, a gente conversava sobre isso ontem, né, cara? Ontem, independentemente da coloração política e ideológica, as pessoas se respeitavam. Havia uma tolerância muito grande entre elas, e uma das coisas que eu pessoalmente aprendi com o Oscar, ainda mais jovem, né, era o exercício dessa tolerância, justamente. E ele era um homem, através dele eu conheci o Zé Aparecido de Oliveira, que era da UDN. O Juscelino Kubitschek, não precisa dizer a importância do Juscelino na vida do Oscar, na vida brasileira em geral, era um homem do PSD. E teu pai, Luiz Carlos Prestes, era o secretário-geral do Partido Comunista. Quando o Prestes saiu da cadeia, depois de 9 anos, o Oscar cede o escritório dele, você deve ter mais detalhes, em 45, o Prestes saiu em abril, né? Em 45, ele cede o escritório dele para o Prestes, dizendo que teu trabalho é mais importante que o meu, e o Comitê Central reorganizado do Partido Comunista começou a atuar ali, o escritório do próprio Oscar. Então esse escritório era um espaço de criatividade, de generosidade, de engajamento político. De resistência. De resistência, tudo. O SEBRAD nasceu aqui. Eu estou falando muito no nome do Prestes, mas mais uma vez, o SEBRAD surgiu de uma conversa de Renato Guimarães com Luiz Carlos Prestes em Moscou, quando o Renato saiu da cadeia, se não me engano, ele vai a Moscou em 77, não sei se você tem lembrança disso, e lança a ideia do SEBRAD que o Oscar presidiu, né? Que era o papai, o Oscar, o Antônio Aires, teu pai ainda estava fora, era o Sérgio Buarque de Holanda, né? Quer dizer, aquela ideia generosa que o Oscar sempre cultivou de frente ampla, né? De trabalhar com diferentes setores que buscavam, talvez por outros caminhos, mas buscavam, de alguma maneira, a redenção essa assim do Brasil, já que a ditadura se colocava como redentora, a redentora, né? Então, esse livro é uma tentativa, serei breve, que nem o Plínio, é uma tentativa de falar um pouco desse convívio, dessas histórias com o Oscar, da generosidade dele em acolher as pessoas, né? O Cadu está lembrado, mas quando nós chegamos lá fora, eu urinava sangue por causa daquela passagem. O Cadu ficava muito impressionado. Aí o Oscar falou, vem comigo para a Argélia, vem passar um período lá na porta da casa dele, que era uma casa ao lado praticamente ao lado ali da sede do governo, onde morava o Boumediene. O Boumediene tinha sido o chefe militar da Frente de Libertação Nacional, a FLN, da Argélia, e tinha havido lá um problema inicial com o primeiro presidente, que era o Ben Bella, que era mais próximo dos comunistas. O Boumediene assumiu como chefe, acho que era ministro da Defesa, ele assumiu o governo e tal, mas ele fez uma política de abertura e chamou todo aquele grupo, acredito eu, o fundamental do grupo que montou a UNB, não sei se tem gente de Brasília aqui que possa talvez falar melhor do que eu, mas Heron de Alencar, primo, se não me engano, primeiro grau de Miguel Arraes de Alencar, né, que foi da UNB, Darcy Ribeiro, o próprio Oscar Niemeyer, e levou todo mundo para a Argélia. Luiz Edelbrando Pereira da Silva, que foi diretor do Pasteur, é uma fase e uma face pouco conhecida, né, da atividade dos brasileiros no exterior, que ajudaram a montar o Estado, por exemplo, de Moçambique, né, em 1975, quando houve o acordo de paz, de 74 para 75, houve um ano de transição, e muitos brasileiros foram para Moçambique e ajudaram a formar o Estado. O Cunil, por exemplo, Suzuki,
ele foi praticamente ministro da Educação do governo de Samora Machel. O Maurício Saider era o aviador do Samora Machel, foi um dos responsáveis pelo setor militar do partido, na época aeronáutica. Então essa gente que estava fora contribuiu muito, né? E o Oscar era a grande figura da Argélia nesse momento, claro. Ele, o Birajara Brito, eu fico até com medo de esquecer nomes, né? Mas desenvolveram um trabalho extraordinário e levaram as ideias progressistas da UNB, as ideias de Darcy Ribeiro, para serem implantadas em Argel naquele momento. Então o Oscar era isso aqui e outra coisa, você pode falar melhor do que eu, o Carlinhos também, mas era a simplicidade, ele me impressionava pela simplicidade. Eu falei, meu Deus do céu, se o Oscar era um homem simples, que fomos nós para não ser mais simples ainda, né? E aquele negócio que eu abro o livro, eu falo que o Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é a maior das sofisticações. E da minha alegria de estar do lado do Carlinhos, de estar do seu lado, já que o seu avô, meu pai e o pai dele foram companheiros de luta, e nós estamos aí, tá bom? Eu queria dar uma perguntinha para você sobre esse início, justamente a sua apresentação, desse trechozinho inicial. Convivi com Oscar Niemeyer boa parte da minha vida. Eu o conheci ainda guri. Meu pai se tornara seu amigo durante o tempo da construção de Brasília. Mantive contato com Oscar praticamente o tempo todo desde então, inclusive no exterior. Lá em casa nós o considerávamos um membro da nossa família. Tamanha a nossa aproximação com ele. Oscar foi, para mim, um exemplo de criador e humanista, acima de tudo. Sempre comentei com os amigos que o Oscar explica o Niemeyer, e não o contrário. No centro de tudo, o homem. Queria que você falasse um pouco sobre o título desse livro, de Oscar Niemeyer, e você, como criança, como é que você via essa figura do Oscar adulto para você? Como criança? A lembrança que você tem. A lembrança que eu tenho, eu era pequeno, quando o papai, por exemplo, já tinha até foto no Brasil nessa época, é de 1958, eu sou de 52, é difícil dessa época eu falar. Mas eu era guri, mas já na adolescência aí foi um convívio maior. Justamente o que chamava a atenção, que eu acho que o Oscar não era, claro, tinha um conhecimento técnico de arquitetura fabuloso, o Alexandre é arquiteto, trabalhou com ele, sabe apontar muito melhor do que eu as particularidades, né, a lógica, o núcleo do trabalho do Oscar. Não sou eu não entendo de arquitetura, nem pretendo. Mas eu acho que a parte técnica, um cidadão comum, né, que estuda, que seja aplicado, ele pode desenvolver. Sim. O que eu acho que é o diferencial do Oscar é justamente esse pulo do gato que ele dá, no sentido de um compromisso com o Brasil e o Brasil como missão, a ideia do Brasil como missão. Isso faz com que ele se interne durante 3 anos, praticamente, em Brasília, que era um canteiro de obras, recebendo um salário de funcionário público. Então, a arquitetura para ele era, de alguma forma, no urbanismo, acredito, junto com o Lúcio Costa, tudo, repensar o espaço, pelo menos daquela nova capital, era um compromisso de construir uma nação que estava vivendo essas reformas de base. Para onde que nós vamos? O que a arquitetura pode contribuir? E isso vai além da técnica. Entendeu, Marcos? A gente estava falando, vai além da técnica. Isso eu acho que bate com a ideia mais geral de construir um projeto de nação. Eu acho que eu arrisco a dizer, o Oscar era genial, foi um arquiteto ímpar, foi. Mas será que se o Brasil não tivesse vivido entre os anos 30 e 60, aquela epopeia da busca pelo projeto de nação, existiria Oscar Niemeyer? Não sei. É o homem e as circunstâncias sempre. E esse exemplo de convivência... Concordo? É um homem e as circunstâncias. E esse exemplo de convivência com Oscar influenciou na sua decisão até de seguir uma carreira como historiador e jornalista? Não. Primeiro jornalista,
As primeiras matérias de peso que eu fiz na minha vida foi através do Oscar. Cadu lembra, módulo, eu pude entrevistar Claude Lévi-Strauss, que era o maior intelectual europeu da época. Eu pude entrevistar Henri Cartier-Bresson. Quando eu liguei para o Cartier-Bresson, falei o nome do Oscar, abria qualquer porta. Niemeyer! Quem era? Eu tinha 26 anos. Mas não dialogando, o Cartier-Bresson deve ter achado alguém experimental para dialogar. Eu tinha 26 anos de idade. O Oscar me deu essa oportunidade. E a outra coisa que ele falava, que chamava muito a minha atenção, é que ele dizia, não sei se o Cadu lembra disso, o inesperado move o mundo. Você lembra? O inesperado move o mundo. Eu faço uma pequena crônica no livro, o Carlinhos deve lembrar, que é o seguinte, eu estava ele tinha me dito essa frase, fui visitar o Castelo de Versalhes, sim. Monumento fantástico, Chateau de Versalhes. E lá havia a sala de leitura, viu, Cléia, do rei. E tinha um diário. Nesse diário estava marcado 14 de julho, no Travessão Rian, 14 de julho, do lado nada. Não aconteceu nada no dia 14 de julho. O rei de França. Tudo bem. O que estava ocorrendo? O povo tinha sido levado em Paris, a tomada da queda da Bastilha, e Versailles era uns 30 e tantos quilômetros de Paris, da capital, um outro município, digamos. E as pessoas vieram a pé, e era uma chuva danada, um lamaçal danado, as carruagens atolando, o povo veio a pé e só chegou de madrugada, foi lá e capturou o rei no próprio castelo. Então, esse rei que estava à frente da França, com todo aquele problema, ele não percebeu que o inesperado tinha batido a porta. Isso é uma coisa interessante para o historiador, que eu me tornei depois. A segunda coisa foi o nosso Vladimir Ilyich Ulyanov. Você corrija o russo. O Lenin escreve em 2016, de 1916, o Estado e a Revolução. E ele fala, a minha geração não vai assistir à Revolução. No ano seguinte, o Lenin, protagonista da Revolução, chefe já, desde 1913 pelo menos, do movimento bolchevique, comunista na futura União Soviética, estaria no poder. Aí eu falei para o Oscar, o inesperado, tinha razão. Quer dizer, o cara era arquiteto e sacou que essa coisa das placas sobre o tectônicas. imponderável, né? Imponderável. As placas tectônicas, não é, Orlando? Você que é historiador? As placas tectônicas, às vezes estão se mexendo ali e a gente não percebe muito bem. Então, não sei se eu respondi a você, mas... E antes desse livro incrível, que eu estava folheando, batendo papo com você antes dessa reunião agora, eu estava citando a sua carreira como documentarista, e você em 2006 começou um trabalho muito bonito, em que você faz um documentário sobre Oscar, que é o construtor de sonhos, e de um grande amigo também de longa data do Oscar, Ferreira Goulart, com a luta poética. Podia dividir com a gente um pouquinho dessa experiência? Não, eu filmei aqui, né? 2006, no escritório. Em duas oportunidades. Uma parte, depois, uns meses depois, não lembro, um mês, 2 meses, filmei a segunda parte. E o Cícero da Silveira dizia uma coisa interessante. Olha, eu nunca vi o Oscar tão à vontade na minha vida, dando um depoimento. Por que o Oscar falava palavrão? Que negócio do Oscar? Oscar, a arquitetura soviética. Mas qual é o problema? Ela é uma merda. É uma merda. É pesada, e não sei o quê, e tal. Mas eu estou com a revolução, não posso falar nada, tal. Mas se eu posso falar de arquitetura, realmente eu tenho restrições. Então ele estava muito à vontade e ele fala de toda a trajetória dele, da infância, daquela coisa de que a mãe achava que ele era meio doido, ele desenhava com ele. Tá fazendo o quê, meu filho? Estou desenhando. Pancada, né? A menina estava pancada, desenhando, tal, no ar. Aí a mãe tratou de conseguir papel e lápis, deu lá para ele. Ele parece que já tinha desenho, você confirma ou não. Eu acho que a partir dos 10 anos a mãe começou
a armazenar os desenhos. Viu que tinha um Picasso ali diante dele. Não, e a gente estava conversando, ele se definiu, como você perguntou para ele, eu sou um desenhista, né? Um desenhista. Essa foi outra provocação. Falei, Oscar, você toca cavaquinho? Foi aquela época que o irmão, o Martinho da Vila teve aqui. Aí me chamou, vamos tocar um violão, o Marçal vem e tal, não sei o quê. Aí ficamos sentados ali, antes de comer o creme de abacate, sentados ali e tal. Aí o Marçal tocando aquelas coisas dele no cavaquinho. Então, eu falei, Oscar, você toca cavaquinho, você compõe, você escreveu, sei lá, dezenas de livros, você é escultor, pintor, né? Tinha uns quadros que o Marquinhos Lontra tem, né? Alguns quadros. Você parece até que fez alguns palácios lá em Brasília e tal. E como é que você se define? Eu sou desenhista. O desenho está na base de tudo. Interessante. E o Le Corbusier dizia que na época que Matisse vivo e Picasso vivo, que o Oscar foi o maior desenhista que ele viu na vida. Le Corbusier, você está vendo? O maior desenhista que ele viu na vida. Era um dom, era uma coisa, talvez começou lá com o futebol. E ele teve sempre essa aproximação com as artes, no geral, tanto que ele fez a cenografia daquela peça histórica, Orfeu da Conceição. Foi. Né? Foi. E o Orfeu da Conceição, né? É interessante, porque Vinícius de Moraes conhece Tom Jobim durante esse projeto teatral. Eu já ouvi falar disso também. Você está me confirmando. Então você vê que o Oscar estava no ele centro. era aquela coisa meio renascentista, né? Então, fazia móveis, tá lá, aquilo ali. Cadu mandou restaurar lá na Painha. Móvel. É uma coisa impressionante. Mas eu queria ouvir o Carlinhos aqui. Eu quero só dizer que eu estou muito feliz aqui de reencontrar algumas pessoas, como o Jair Valério, né? Jair. A última vez que eu vi ele foi na rotisseria lá do Largo do Machado. Estava comendo um quibe e uma esfirra lá. O Jair sabe que eu, assim, tive a felicidade e a honra de poder vir aqui nesse escritório algumas vezes e atrapalhar um pouco o trabalho tão sério que ele fazia acompanhando o Oscar e propor algumas coisas tão pequenas e que não tem tanta importância para a arquitetura, mas que hoje estão aí de pé no Brasil, né? Tem o Memorial Coluna Prestes, do Tocantins, tem o Memorial Maria Aragão, que está em São Luís do Maranhão, e tem os monumentos da Coluna Prestes na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, em Santa Helena, no Paraná, em Arraias, no Tocantins e em Crateús. Mas eu penso que todos os presentes aqui ouviram bastante algumas histórias legais, e se eu for falar, eu acho que vai ser um negócio muito longo. Então eu lembrei aqui... Meu pai fez a coluna, do 27 mil quilômetros. Eu lembrei aqui de um momento assim, que eu acho que todo mundo... Seria legal as pessoas poderem ter acesso ao livro, pegar a assinatura do Ivan, comprar o livro, vale a pena. O livro dele traz muitos nomes de pessoas que a gente nem tem ideia que eram amigos do Oscar. E eu queria concluir minhas palavras bem curtas, lembrando do episódio quando o Oscar estava comemorando 90 anos, e aí teve uma cerimônia não tão longa como essa, né? Mas foi um evento que se prolongou algumas horas. E aí todo mundo esperando a palavra do Oscar. Aí quando ele pegou a palavra, ele falou: abaixo o imperialismo americano, viva Cuba socialista, viva o socialismo. Pronto, entregou o microfone, acabou. Então eu queria terminar a minha fala com isso e dizer que eu tive a honra de, junto com a minha mãe, deitar a bandeira vermelha com a foice e o martelo sobre o caixão do Oscar Niemeyer no Palácio da Cidade. É importante a gente estudar e ver as convicções políticas e ideológicas do Oscar. É muito importante, né, que o Oscar foi um militante comunista até o final da vida dele, e ele sempre dizia: um ideal não morre. Portanto, viva o socialismo, viva a Revolução Socialista.
Eu quero terminar minha fala com isso.